Olá, pessoal, graça e paz. Vamos começar aqui mais uma classe do nosso Estudando o Apocalipse. Na verdade, para começar, eu queria falar sobre você pensar fora da caixa. Esse é um desafio. Quando nós estudamos a escatologia, nós estamos, de certa forma, acostumados a viver e a pensar segundo aqueles padrões já convencionais, por exemplo, pré-tribulacionistas, médio-tribulacionistas. Eu falo isso por experiência própria. Como pré-tribulacionista, por muito tempo eu, de certa forma, descartava o raciocínio daqueles que são pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Então, eu, de certa forma, limitava a minha linha de raciocínio, de visão, de entendimento. Então, eu quero começar esse estudo pedindo para que você saia da caixa, perca o rótulo. Essa foi a palavra que eu anotei aqui. Tire esse rótulo. Eu sou pré-tribulacionista e eu só aceito esse argumento. Eu quero que você tire esse rótulo. Eu quero que você entenda a escatologia de modo geral, independente de ser pré-tribulacionista ou meso ou o que for. Você precisa entender a mensagem principal. A mensagem principal da escatologia é você estar pronto, estar preparado para o que vai acontecer, seja ele o arrebatamento, seja ele antes da tribulação ou durante a tribulação. Isso independe. É interessante que você entenda que você tem que estar preparado para isso. Independente se os 7 selos eles serão antes da tribulação, se os 7 selos são um período da tribulação. Então, eu acredito que você precisa sair desse rótulo, esse estereotipo já marcado e deixar ser ministrado pelo Espírito de Deus. Eu acredito que isso é bastante positivo. Eu falo isso por uma experiência própria. No momento que eu me abri a minha cabeça para esse tipo de visão, esse tipo de raciocínio, algo fluiu melhor para mim. Então, eu sou pré-tribulacionista. Porém, eu hoje entendo que algumas interpretações daqueles que são mesotribulacionistas são positivas e eu assimilo na minha visão. Então, eu continuo achando que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Porém, os pré-tribulacionistas, eles dizem que esses 7 selos, eles são a tribulação. E os mesotribulacionistas não acreditam que isso aqui é a tribulação. Isso aqui é o princípio das dores. Então, eu acredito isso como mesotribulacionista. Então, eu acredito que nós precisamos ser flexíveis quanto a isso. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui falando sobre os 7 selos. Existem as duas linhas de raciocínio de interpretação. Os pré-tribulacionistas, eles interpretam os 7 selos de forma literal, exatamente como está escrito. E os mesotribulacionistas, eles acreditam de forma mais subjetiva. Não é exatamente assim. Isso vai acontecer, mas isso está falando de forma metáfora. Então, vamos olhar com essas duas abordagens. Então, é interessante que você tenha um consenso dessas ambas visões. Eu acredito que esse é o primeiro passo para você ir aprofundando no estudo da escatologia, estudo do fim dos tempos. Então, vamos lá. No capítulo 6, ele inicia dessa forma. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou citar alguns textos. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Nós falamos sobre esse livro que está na mão do Deus Todo-Poderoso, o Pai, ninguém poderia abrir esse livro. Falamos isso na classe anterior, nos capítulos 4 e 5. E somente Jesus ele tem a autoridade para pegar esse livro da mão do Pai e abrir esses selos. Apocalipse, eu também já citei isso, Apocalipse falam de diversos livros, mais provavelmente no capítulo 21, se não me engano, fala que foram abertos os livros e o livro da vida. Então são diversos livros, inclusive o livro da vida, onde os nomes das pessoas que estão escritas no livro da vida, elas serão as pessoas salvas e tal. Mas a gente vai estar falando isso futuramente. Pode pesquisar no capítulo, provavelmente no capítulo 20, quando nós estivermos falando sobre isso. Então, foi aberto um dos selos. Esse livro, como é que eu posso dizer? Ele é um livro daquela época, vou pegar esse papel aqui como modelo, ele é um pergaminho, ele é um rolo, mais ou menos assim. Não sei se você consegue entender muito bem, está um pouco escuro, a qualidade não está muito boa, deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho nenhuma imagem, não, é isso aqui mesmo, não tenho nenhuma imagem, então, mas é mais ou menos assim. Esse era um rolo, e esse rolo era selado com 7 selos. Então, não necessariamente existe uma ordem de abertura dos selos. Isso é bem interessante também. Então, eu não preciso abrir o selo primeiro
para depois que eu abrir o selo primeiro, eu abrir o selo segundo. Não existe essa ordem. Esse livro ele tem 7 selos e não existe uma ordem, porque ele fala que foi aberto um dos selos. Então ele não fala que exatamente foi o primeiro selo, ele foi aberto um desses selos. Então, Cristo, Jesus, ele está iniciando a abertura desses selos um por um. Cada abertura desse selo é um acontecimento. Foi aberto um dos selos. Olhei, eu vi a voz dos 4 animais que diziam com voz de trovão, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo branco. Então, eu não vou ler todos, eu vou ler o que é que acontece em cada selo. O primeiro selo foi aberto, não necessariamente o primeiro selo, foi aberto um dos selos. Esse selo foi aberto e aconteceu um cavalo branco. Quem é esse cavalo branco? Então, aí começa. Se você tiver a interpretação pré-tribulacionista, literal, como eu fui durante muitos anos, e é óbvio isso, esse cavalo branco é o anticristo. De forma literal, seria a pessoa do anticristo, o próprio anticristo. Isso é a interpretação pré-tribulacionista. Quando eu abri a minha cabeça para entender a interpretação mesotribulacionista, que diz que isso aqui é o anticristo, mas não de forma literal, é o anticristo de forma metáfora, é o espírito do anticristo que reina sobre a humanidade desde os dias pós-Cristo. Eu comecei a entender que isso faz mais sentido. Por quê? Porque é óbvio que é o anticristo. Por que é óbvio isso? Porque esse cavalo branco, ele transmite essa falsa paz. Cristo, ele virá no cavalo branco, em Apocalipse 19 fala sobre isso. Porém, a palavra exata que distingue esse homem do cavalo branco como o anticristo é a palavra coroa, e foi-lhe dado uma coroa. Então, Cristo, ele tem uma coroa, porém, no original, no grego, essa palavra coroa, ela é traduzida diferente. No Apocalipse, capítulo 19, quando fala que Cristo, ele vem com uma coroa de diadema, a palavra no grego utilizada para descrever essa coroa é diferente dessa versão aqui, desse versículo, no capítulo 6, verso 2. Ele recebeu uma coroa corruptível. O anticristo, ele recebe uma coroa que no original, no grego, essa palavra coroa é uma coroa corruptível. Apocalipse 19, quando fala que Cristo ele vem montado num cavalo branco com uma coroa, essa coroa é a coroa de diadema. Então essa pequena diferença mostra que esse cavalo branco, o cavaleiro no cavalo branco, é o anticristo. Então, se você interpretar na forma literal, isso não aconteceu ainda. Esse selo não foi aberto. Por quê? Porque o anticristo ele não está nos nossos dias. Isso é óbvio. Paulo ele fala isso com a igreja de Tessalonicenses. Essas coisas não acontecerão até que venha o filho da apostasia. Então, o anticristo pode ser que ele esteja, mas ele ainda não foi manifesto. Então, esse selo ainda não foi aberto. Porém, se nós entendermos que isso foi exposto de forma subjetiva, desde o princípio, desde os dias pós-Cristo, nós vemos o anticristo. Por exemplo, o primeiro homem considerado o anticristo foi o próprio imperador Nero, um dos maiores perseguidores dos cristãos. E tantos outros, o próprio Hitler, ele foi conhecido e chamado de anticristo. Então, esse espírito anticristo, ele já existe desde os dias da primeira igreja, da igreja primitiva, desde os primeiros dias da igreja primitiva. Esse espírito de exterminar a nação judaica, o povo de Israel, de perseguir os cristãos, de se opor tudo aquilo que é de Deus e que pertence a Deus. A gente vai, como eu falei, a gente vai estar falando mais sobre o anticristo no capítulo 13. Então, se você quer conhecer mais sobre isso, estudar mais sobre o anticristo, procura a classe que eu estou falando sobre o Apocalipse capítulo 13. No segundo selo, foi aberto o segundo selo, e saiu um cavalo vermelho, verso 3 e 4 fala sobre isso. Esse cavalo vermelho, a descrição dele é: e foi-lhe tirado a paz, e que matassem uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho, ele fala sobre guerra, sobre conflitos. Foi-lhe tirado a paz. Então, se nós interpretarmos isso de forma literal, se o cavalo branco não foi aberto, então necessariamente o cavalo vermelho também não foi aberto. Porém, se nós pararmos para analisar mortes por guerras, tirar a paz, isso existe desde os dias da igreja primitiva. Nos dias de Jesus Cristo,
o Império Romano ele criou a paz romana. Logo após a crucificação, principalmente com o Imperador Júlio, ele instituiu a Pax Romana. Então, o que significa isso? Significa paz romana, uma falsa paz. Então, essa expressão de tirar a paz existe desde os dias da igreja primitiva. Esse cavalo vermelho, ele já reina nos nossos dias, ele tem matado por guerras desde o dia da igreja primitiva, principalmente agora. Se nós analisarmos no século anterior, por exemplo, nós vivenciamos, menos de 100 anos, vivenciamos as duas maiores guerras do mundo. A Primeira Guerra Mundial, onde teve a participação, se não me engano, quase 20 países. A Segunda Grande Guerra Mundial, onde todos os países, praticamente todos os países do mundo, onde todas as grandes potências do mundo participaram. Então, se nós esperarmos algo mais catastrófico do que isso para esse cavalo vermelho estar trabalhando, que grandes mortes por guerras, por espada, que seria conflitos e guerras. Que grandes mortes. Que forma de tirar a paz seria essa, se não isso que já temos vivido? Então, eu acredito que isso aqui já tenha acontecido. O terceiro selo fala sobre o cavalo preto. Isso remete à ideia de economia, catástrofe na economia. Porém, é bem interessante, no verso 5 e 6 fala sobre o cavalo preto, porém no verso 6 ele fala assim, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Na verdade, essa expressão dinheiro significa um denário, significa o salário de um dia. Ou seja, para você comprar um pão, seria o salário de um dia. Trazendo aqui para a realidade dos Estados Unidos, o salário de um trabalhador nos Estados Unidos, o salário mínimo, seria $200. Então, para você comprar o pão, isso seria o salário diário de um americano, $200 por dia. A média seria essa. Então, para você comprar um pão, seria o dinheiro de um dia, seria $200 para você comprar um pão. E no finalzinho do verso 6, ele diz assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Essa expressão azeite e vinho, ela é remetida para explicar riqueza, para falar sobre riqueza, prosperidade. Não danifiqueis a riqueza, o azeite e o vinho. Ou seja, o pobre ele vai sofrer para comprar o pão, mas aqueles que têm a riqueza, eles vão permanecer inabaláveis. Isso fala sobre economia, sobre fome, sobre catástrofe nessa área, na área da economia mundial. Eu não sei se você sabe disso, eu anotei, eu achei bem interessante esse dado. Mais da metade do dinheiro do mundo está na mão de 1% da população. Ou seja, o azeite e o vinho ele não tem sido danificado. Então, para mim, na minha interpretação, na interpretação daqueles que são mesotribulacionistas, mas eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que esse cavalo preto ele já está trabalhando nos nossos dias de hoje. E o próximo selo é o quarto selo, no verso 7 e 8, ele fala o seguinte, olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu nome era Morte e o Inferno o seguia. Então é bem interessante esse. E aí? Esse selo já foi aberto? Como é isso? Eu acredito que já foi aberto. Desde os dias da igreja primitiva, os povos têm morrido e têm ido para o inferno. As pessoas que não conhecem Cristo. Lembra da aula passada, quando eu falei sobre o arrebatamento? Eu falei que Cristo ele separou uma parte que estava em um local chamado inferno e conduziu para o céu. Eu usei aquele texto de Efésios 4, se não me engano, 11, que fala, ele levou cativo o cativeiro. Então, desde o início da igreja primitiva, as pessoas têm morrido e ido para o inferno. E aqui fala de 1/4 da população mundial morrer. Então, se nós formos interpretar isso como de forma literal, como uma abertura do selo nos dias após o arrebatamento, nos dias da tribulação, hoje a população chega a quase 7 bilhões, então 1/4 disso seria quase 1,5 bilhão. Então dizer 1,8 mais ou menos, 1,5 bilhão, você dizer que 1,5 bilhão de pessoas morrerá de um só momento, pode acontecer, pode acontecer. Nós não podemos ter uma interpretação exata, como eu já falei também. A interpretação ela é gradativa, e a cada momento que nós temos uma pequena luz, nós temos uma pequena parte da história
acontece, nós temos uma maior revelação sobre isso. Porém, eu acredito que essa catástrofe seria muito enorme. Um quarto da população atual ser devastada por meio de quê? Meio de espada significa guerras, fome significa a economia, e por meio de peste e feras da terra, animais selvagens. Um quarto da população morrer de forma imediata, assim, em frações de segundos, após o arrebatamento, ou então, vamos supor, no decorrer de um ano, um quarto, 1,5, 6, 8 bilhões de pessoas morrerem. Eu acho que isso aconteceu ao longo do tempo. Um quarto dessa população já tem morrido. Então, essa é a minha interpretação com relação a esses 4 primeiros selos. O quinto selo, o verso 9, é bem interessante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso fala sobre os mártires da igreja. Então, é claro que nos dias da tribulação acontecerão perseguições, os cristãos eles sofrerão e eles pagarão com a sua própria morte pela salvação. Isso acontecerá. O anticristo ele perseguirá todos os povos e muitos, e nós vamos ver isso lá na frente. Eu acredito que no capítulo 7 eu já falo sobre isso, daqui a pouquinho. Então, muitos perseguidos irão morrer por amor de Cristo na tribulação. Mas eu acredito que isso já tem acontecido nos nossos dias. Principalmente nessa atualidade que nós vivemos agora, nós temos visto o que está acontecendo no Oriente Médio. Quantos cristãos eles estão morrendo por amor à palavra de Deus? Nós estamos vendo na internet, você pode colocar no próprio YouTube, e homens de Deus, mulheres de Deus, crianças, elas estão sendo degoladas por causa de Cristo. Então, os relatos da igreja perseguida são atuais. Isso serve para os nossos dias. Porém, desde a igreja primitiva, homens têm morrido por amor de Cristo, por amor do testemunho. Os próprios apóstolos de Cristo, todos os apóstolos, eles foram mártires. Todos eles, com exceção do próprio apóstolo João, que escreve esse livro. Então, eu acredito que o quinto selo, ele já está acontecendo. Todos aqueles que morrem por causa do amor de Cristo, por causa do testemunho, eles estão no local especial no céu, com Cristo. Então, esse quinto selo, para mim, não fala dos mortos em Cristo na tribulação. Fala dos mortos de Cristo desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então, sexto selo, verso 12 até o 17, ele fala sobre o sexto selo, é bem interessante, porque ele fala de um acontecimento catastrófico, um evento da natureza. Eu vou ler mais ou menos aqui para você ter uma noção. Eis que houve um grande tremor na terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira balançada, e aí vai. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e os reis da terra, e os grandes ricos, e os tribunos, e os poderosos, todos eles diziam: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo a grande ira do Senhor, e quem poderá subsistir? Então, o capítulo 6, ele fala sobre a abertura de 6 selos, e o finalzinho desse capítulo 6 fala sobre a abertura de um sexto selo, e a abertura desse sexto selo é um acontecimento catastrófico, mundial, global. Isso aqui é óbvio que não aconteceu ainda, e na nossa interpretação, esse capítulo, esses últimos versos, esse sexto selo, fala sobre o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o selo será aberto, o arrebatamento acontecerá, e todas essas grandes catástrofes irão acontecer. Isso é interessante, porque, como eu falei no início dessa classe, desse vídeo, não existe uma ordem cronológica para poder abrir o selo. Olha, ele vai abrir o sexto selo antes do anticristo ser manifesto, não existe uma ordem. Então nós acreditamos que o anticristo, o espírito do anticristo já foi liberado, porém o próprio anticristo, após o arrebatamento, ele será exposto,
será apresentado às nações. Então não existe essa ordem. Porém, nós sabemos que essas coisas têm acontecido. Então, até que o sexto selo seja aberto, o quinto já foi aberto e muitas pessoas estão morrendo, estão sendo perseguidas em Cristo. Então essas coisas estão acontecendo, elas estão já foram abertos, esses selos já foram abertos, mas essas coisas continuam acontecendo. Esse espírito do anticristo continua reinando, esse espírito de guerra, de conflito emina constantemente. Todos esses acontecimentos, as mortes continuam acontecendo, aquelas pessoas que morrem sem Cristo continuam sendo conduzidas ao inferno, aquelas pessoas que morrem por amor do testemunho de Cristo continuam sendo conduzidas ao altar do Senhor, até que aconteça o arrebatamento. Esse grande acontecimento do final do capítulo 6 é o que acontecerá após o arrebatamento. As estrelas cairão do céu, a Bíblia fala que os arrebatados eles serão transladados. Então, nós assistimos muito isso em filme, é bem interessante. Aqueles que são pilotos de avião e eles por exemplo, serão arrebatados. Quem conduzirá esse avião? É bem interessante esse dado, é bem interessante esse comentário. Aqui eu tenho ouvido falar muito sobre isso. Existe uma empresa americana que você pode contratá-la para que no dia do arrebatamento ela recolha suas roupas. É bem louco isso, você vê de tudo nesse mundo realmente, mas existe uma empresa que já fala, as pessoas acreditam realmente que isso vai acontecer, e realmente isso acontecerá, e existem empresas que estão preocupadas com isso. Por exemplo, você é dono de um grande imóvel, você tem seus bens, e o que é que vai acontecer depois do anticristo, depois do arrebatamento? Você vai contratar essa empresa e ela vai cuidar dos seus bens, para que depois do arrebatamento isso não seja perdido. Loucura. Algumas empresas, empresas grandes aéreas, elas levam isso aqui a sério e elas não contratam pilotos cristãos para conduzir seus aviões. Então, isso é bem interessante, a gente ouve falar isso aqui também. Então, é isso. No dia que acontecer o arrebatamento, esses grandes acontecimentos catastróficos irão acontecer de um só momento. Então é isso, querido. Esses 7 selos, mas eu falei só 6. Esses 6 primeiros selos que estão escritos no capítulo 6 falam sobre isso, e para mim isso faz parte do princípio das dores. Isso é o princípio da tribulação, ainda não é a tribulação. A Bíblia fala sobre 3 tipos de julgamento. 7 selos, acabamos de ler isso, 7 trombetas e 7 taças. Então, assim, eu acredito que são 3 tipos de julgamento, são 3 julgamentos diferentes. Então, os 7 selos são mais leves, as 7 trombetas um pouco mais grave, e no final as 7 taças, elas são bem pesadas, e nós vamos estudar sobre isso. Então, eu acredito que os 7 selos são pré-tribulação, período, princípio das dores, que já aconteceram, já está acontecendo, nós estamos vivendo isso. As 7 trombetas são os 3 primeiros anos e meio da tribulação, o princípio da tribulação, e as 7 taças, o final da tribulação, ok? Mas são 7 selos e eu falei apenas de 6. Cadê o último selo? O último selo, ele não entra no capítulo 6, você só vai ver isso no capítulo 8, porque quando é aberto o 7º selo, automaticamente 7 anjos são liberados com as 7 trombetas. Então nós vamos ver isso na próxima classe, falando sobre as 7 trombetas. Então, necessariamente os 7 selos, ele se resume a 6 acontecimentos e a abertura de um novo acontecimento, as 7 trombetas. Então, vamos agora partir para o capítulo 7, pois é bem interessante. O capítulo 7, ele fala sobre um grupo especial, 144 mil homens especiais. Então, quem são esses seres especiais? Então vamos lá, no capítulo 7, é bem interessante a gente iniciar o capítulo, pois ele sempre dá uma deixa interessante para uma interpretação. Então no capítulo 7, ele já inicia falando assim: e depois dessas coisas, vi 4 anjos, e ele começa a descrever. Depois dessas coisas o quê? Você lembra? No capítulo 4, ele começou da mesma forma. Depois dessas coisas, o quê? O capítulo 2 e 3, que fala do período da igreja. Depois do período da igreja, acontece o arrebatamento. Agora, no capítulo 7, ele fala, depois dessas coisas, o quê? Depois do arrebatamento, depois dos 6 selos abertos,
depois de tudo isso que aconteceu, depois dessas coisas, eu vi 4 anjos e ele começa a descrever essa visão, o que é que vai acontecer. No verso 2 ele fala assim: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha um selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra ainda, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Vou dar uma pausa aqui bem interessante. O anjo ele fala: não danifiqueis a terra ainda, até que nós viemos marcar esses 144 mil homens. Não danifiqueis a terra ainda? Ou seja, se a minha interpretação dos 6 selos que foram abertos, elas são literais, como é que funciona isso? A terra não estará danificada? Por exemplo, se 1/4 da população ela morre após o arrebatamento, ela morre no início do governo do anticristo, esses homens serão selados e a terra ainda não foi danificada? Como 1/4 da população morrerá sem que a terra seja danificada? A não ser que isso aconteça ao longo de um grande período, como está acontecendo. Nós entendemos que essas guerras aconteceram, que essas mortes aconteceram, que essa economia ela vem sofrendo e o pobre vem sofrendo a fome, a escassez da alimentação, da própria água. Isso vem acontecendo, isso não vem danificando a terra ainda. Até que o início da tribulação, a abertura o toque das 7 trombetas, elas vão acontecer com grande danificação à terra. Então, isso reforça ainda mais a minha interpretação de que esses 6 selos eles são subjetivos e que o arrebatamento aconteceu e que agora acontecerá um grande julgamento para danificar a terra. Então, esse é um ponto que eu queria observar. Vamos lá. Quem são esses 144 mil? O que é que acontece aqui? Hoje, a igreja ela é responsável pela propagação do Evangelho de Cristo. Cristo, ele fala em Marcos capítulo 16, e no final de alguns evangelhos, ele fala: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, pisar em serpentes e escorpiões, aquele que crê em mim, obra maior fará. Então, Cristo, ele comissiona a igreja, os seus apóstolos, e os apóstolos comissionam outros apóstolos. Isso acontece até os nossos dias atuais. Hoje, nós somos os responsáveis por pregar o evangelho da salvação. Então, se as pessoas elas estão sendo conduzidas ao inferno e outras pessoas estão sendo conduzidas ao céu, isso é por meio do evangelho da salvação, da graça, por meio da fé. Porém, quando a igreja for arrebatada e iniciar o período da tribulação, onde o anticristo será literalmente manifesto e tal, e o que é que acontecerá? Como essas pessoas que permanecerão na terra, elas conhecerão Cristo? Se todos aqueles que são a luz e o sal da terra, elas não mais estarão aqui, quem irá salgar a terra? Quem irá pregar o evangelho? Quem irá iluminar a verdade para esse povo? Esses povos, esses homens. 144 mil selados. Eles são responsáveis para pregar o evangelho no período da tribulação. Isso não é missão da igreja, isso não é missão, se você deseja isso, não compete a você fazer isso. Você precisa pregar o evangelho hoje, porém, quando iniciar a tribulação, esses serão os grandes líderes, os grandes homens, os grandes evangelistas que estão anunciando a verdade de Cristo em todo o mundo. Então, isso é bem interessante. Esses 144 mil, eles têm uma linhagem exclusiva. Eles são judeus legítimos e eles são virgens e isso, são 12 mil de cada tribo. Interessante que 2 tribos ficaram de fora dessa escolha. Deus ele seleciona 12 mil de cada tribo, porém ele exclui a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Alguns dizem que é por causa do pecado da idolatria do passado e tal. E quais foram as tribos que cumpriram isso? A tribo de José. Em Israel, José ele não tinha parte, ele não tinha terreno como tribo. A parte dele foi direcionada aos 2 filhos,
Manassés e Efraim. Então, Efraim é descartado e José entra nessa linhagem final dos 144 mil escolhidos. E a outra que fica fora é Dan, e quem entra é a tribo de Levi. Levi, ele também não tinha terra, ele não tinha posse nos dias de Israel, porque ele era responsável pelo ministério, ele tomava conta da casa do sacerdócio e ele não tinha terreno. Porém, eles entram nessa contagem. São os mistérios de Deus, irmãos. Então é bem interessante isso. Esses 144 mil é isso. Eles irão pregar o evangelho, e nós podemos ver os acontecimentos disso a partir do verso 9, que ele fala assim, depois dessas coisas o quê? Depois desses 144 mil serem selados e eles irem para o campo pregar o evangelho, olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e aí ele vai descrevendo. Aí alguém pergunta, quem são esses? Quem são essas pessoas? Quem é essa grande multidão? E aí é respondido, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui eu acredito que estes são aqueles que foram perseguidos no período da tribulação e eles foram salvos, porque ainda existirá salvação nos dias da tribulação. Não será uma salvação fácil, como nos nossos dias, que nós temos a salvação pela graça, simplesmente pelo fato de nós crermos, mas nos dias da tribulação, aqueles que desejam a salvação, eles terão que pagar com sua própria vida, pois eles, como hoje alguns estão sendo perseguidos no Oriente Médio, isso será explanado, expandido em grande escala. O mundo todo perseguirá os cristãos. Então, aquele que deseja realmente ser salvo, ele precisará confessar com a sua boca e receber um tiro na cabeça, ou a sua cabeça degolada. É mais ou menos assim. Então, estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Então é isso, queridos. Durante o período da tribulação, os 144 mil, eles irão pregar o evangelho. Por um tempo, acredito que apenas pelos 3 anos e meio, pelo início. Após esses 3 anos e meio, o anticristo, ele sela um período de paz sobre a terra e acontece não necessariamente os 3 anos e meio, ele vai estar trabalhando para isso. Depois desses grandes acontecimentos, após o arrebatamento, tudo isso é preparado o caminho para o anticristo ele reinar. Diversas coisas acontecerão para que isso aconteça, surja. O próprio profeta Daniel, ele fala que 3 chifres surgirão, e dentre 3 chifres acontecerá uma guerra e sobressairá um. Então, o anticristo, ele surgirá como domínio de todos os povos após grandes conflitos, grandes guerras. Então, essas coisas não acontecem de maneira muito simples. Então, existirão 10 reis, 10 grandes autoridades no mundo. Dessas 10 grandes autoridades, 3 se juntarão para fazer guerra. Dessas 3, o anticristo ele prevalecerá sobre essas 3. Então, todos esses acontecimentos pré-tribulação, arrebatamento acontece, os conflitos, o anticristo ele toma a rédea do mundo, ele se torna um grande líder mundial, e ele começa a organizar tudo, ele começa a resolver tudo, e ele começa a fazer uma perseguição aos cristãos, e aí o falso profeta ele surge também, trazendo uma só religião, e eles juntamente eles começam a implantar um novo governo, o governo mundial, um governo de ordem mundial, e isso vai acontecendo até que ele consegue trazer uma paz mundial. Ele vai literalmente trazer uma paz para convencer todos os povos. Então, durante esse período de tribulação, de conflitos, esses 144 mil estarão pregando, muitos estarão sendo perseguidos, muitos estarão sendo salvos, muitos também serão mortos e não serão salvos. Acontecerá isso, e até que ele determina um tempo de paz para que aconteça o final, as 7 taças. Mas isso a gente vai ver lá mais na frente. Nós iremos falar sobre as 7 trombetas na próxima classe. E o que eu quero dizer para você, esteja pronto, esteja preparado. As coisas já têm acontecido, os selos já foram abertos. Só falta simplesmente o tocar de uma trombeta, o ecoar da última chamada. Vamos ao encontro dos noivos. Amém?
Esteja pronto, esteja preparado. Cristo está à porta.